Olá, meus amigos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. E eu gostaria de trazer uma reflexão da Palavra de Deus bem interessante para nós refletirmos juntos. E você pode até deixar aí nos comentários o que você acha desse tema. O que Deus tem preparado para os salvos? O que Deus tem preparado? Os que nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano. Porém, quando nós vemos o versículo seguinte, o apóstolo Paulo, ele fala, mas Deus não o revelou por meio do Espírito Santo. Como? Parece uma contradição. Se nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou no coração humano, como que Deus revelou? O que seria isso? Eu gostaria que você acompanhasse comigo aqui no capítulo 2 de 1 Coríntios, no versículo 9. Eu vou deixar aí na tela o texto para você acompanhar, que diz assim. Lembrando que o contexto aqui, Paulo está falando da verdadeira sabedoria e o ensino do Espírito Santo. Ele está falando sobre Deus, sobre a sabedoria de Deus que os poderosos da época dele não conheceram. A sabedoria que é um mistério de Deus, que estava oculto, mas que Deus ele preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria esta que os poderosos deste século não conheceram, pois, se eles tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus Cristo. E no versículo 9, com esse contexto na sua mente, que está falando sobre Deus, sobre o seu caráter, sobre a sua glória, sobre o seu poder, sobre a sua sabedoria, no versículo 9 ele diz assim, mas como está escrito, e vai o texto que todos nós conhecemos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, o texto é claríssimo. Ninguém jamais ouviu, nem viu, nem ouvido ouviu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que herdarão a salvação eterna. Porém, quando nós lemos o versículo 10, ele continua dizendo assim, mas Deus não revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ou seja, o que Deus tem revelado para aqueles que eu amo, que ninguém jamais viu, ninguém, mas Deus revelou pelo Espírito aos seus servos, os profetas, e nós podemos entender na Bíblia o que será isso. Está relacionado a que essa bênção que Deus tem preparado, esse prêmio que é motivo de alegria de todo o céu que Deus tem preparado para aqueles que herdarem a salvação. E nós entendemos, conforme aqui no versículo 10 fala, que é alguma coisa relacionada, como no contexto que está falando do próprio Deus, relacionada ao próprio Deus. Então a surpresa que Deus preparou para aqueles que se salvarem é alguma coisa relacionada a Ele mesmo e que foi revelada aos seus servos os profetas, embora homem nenhum jamais tenha visto. E é um ponto bem interessante aqui, que o versículo 9 ele começa dizendo, mas como está escrito. Todo o Novo Testamento nós vemos repetidamente essa frase, mas está escrito. Aí cita um texto, está escrito. Por exemplo, na tentação de Jesus no deserto, depois dele jejuar 40 dias e 40 noites, Mateus capítulo 4, o tentador aproximando-se dele, lhe mandou, se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. E Jesus falou, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus cita as escrituras do Antigo Testamento, o texto que ele citou, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Então o diabo, ele percebendo que ele citou as escrituras, leva ele para o pináculo do templo e manda para que ele se jogasse de lá, porque está escrito. E usa os Salmos 91, 11 e 12 de forma distorcida, tentando fazer com que Cristo tropece na própria palavra, de forma distorcida. Então nós vemos no Novo Testamento que essa frase está escrito, ela é repetida várias vezes no Novo Testamento. Lembrando que a Bíblia que Jesus usava, a Bíblia que os apóstolos usavam, a Bíblia que a igreja primitiva usava,
era o Antigo Testamento. O Novo Testamento ainda não existia. Portanto, quando Paulo cita esse texto, falando de algo, dessa surpresa que Deus tem preparado para os salvos, que ninguém jamais viu, ele fala como está escrito, citando as Escrituras do Antigo Testamento. E quando nós lemos todo o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, nós só encontramos um lugar onde está escrito isso. E é aqui em Isaías, no capítulo 64, versículo 4. Acompanhe comigo o que está escrito aqui. O texto que o apóstolo Paulo pegou para falar do que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam, para aqueles que herdarem a salvação. Diz assim, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu. E olha só o que fala. Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Ou seja, o que Paulo está dizendo, como nós vimos lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 9 e 10, está falando sobre o próprio Deus, é alguma coisa relacionada ao próprio Deus, que ninguém jamais viu, mas que Deus tem preparado para aqueles que herdarem a salvação, o verão. E o texto que ele cita aqui de Isaías 64:4 é exatamente isso, que ninguém viu, nem ouviu, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos se percebeu ou ouviu, nem viu Deus além de ti. A Bíblia fala em João, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, algumas versões falam Deus unigênito que está no seio do Pai, é quem o revelou. Portanto, o que Deus está falando através dos seus profetas, a surpresa que eles têm preparado para nós, mas que foi revelado na Bíblia, é Ele mesmo. Ver a Deus, que ninguém jamais o viu. Quando Moisés pede para ver a face de Deus, veja o que Deus fala para ele. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. O mesmo apóstolo João, que também foi um profeta, ele repete o que já foi dito, citado aqui em João, Evangelho 1,18. 1 João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se o amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Jesus também, quando estava falando de Deus, o Pai Todo-Poderoso, em João capítulo 6, versículo 46, assim ele falou, não que alguém tenha visto o Pai, salvo aquele que vem de Deus, referindo-se a ele mesmo. Este o tem visto. E em Mateus, capítulo 11, versículo 27, ele falando a respeito do seu Pai, da sabedoria divina que ele deu aos humildes, ele falou, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10 de 1 Coríntios capítulo 2. Mas Deus não o revelou por meio do Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus, está relacionado ao próprio Deus. Quando o pecado entrou no mundo, causou um abismo de separação entre Deus e o homem. Mas Jesus Cristo, ele vem trabalhando para restaurar essa comunicação entre o céu e a terra. E através de Cristo nós podemos ir até o Pai, mas de forma ainda limitada. Homem nenhum pode ver a face de Deus e permanecer vivo. Nunca, jamais, ser humano algum, mesmo homens santos da antiguidade, puderam contemplar o rosto de Deus. Eles se comunicavam com Deus por meio dos profetas e por meio do próprio Cristo, conforme vemos em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2,
que nestes últimos dias Deus ele se revelou através do Filho, pelo qual também criou o universo. Mas, para aqueles que herdarem a salvação, foi revelado na palavra de Deus que eles verão a Deus. O que ninguém jamais viu, nós o veremos. O livro de Apocalipse significa revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para revelar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Lembrando que antes do pecado o homem tinha comunicação direta com Deus. Após a entrada do pecado, em Gênesis capítulo 3, essa comunicação foi desfeita, foi quebrada, conforme eu já citei. Mas Deus, através do plano da redenção, por meio de Cristo, ele vem reconciliando o mundo consigo mesmo. Deus e Cristo. Mas em Apocalipse, no fim de todas as coisas, no fim do pecado, no fim do sofrimento, Apocalipse capítulo 22, do contexto da Nova Jerusalém, foi revelado pelos seus servos, os profetas. Acompanhe comigo. Se durante esta vida forem fiéis a Deus, no final verão o seu rosto e nas suas testas estará o seu nome. Apocalipse 22, 4. E qual é a felicidade do céu, senão a de ver a Deus? Que maior júbilo poderá ter o pecador salvo pela graça de Cristo do que contemplar a face de Deus e tê-lo por Pai? Ou seja, meu irmão, o que Deus tem preparado para mim e para você, não sei o que vem à sua mente quando você lê 1 Coríntios 2:9. O que Deus está preparando para aqueles que eu amo? Em João capítulo 14, 1-3, Jesus falou que foi preparar um lugar para... Quando ele preparar, ele voltará e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Na verdade, em Apocalipse, ou melhor, em Mateus, no capítulo 25, versículo 34, vou só confirmar aqui, falando daquele dia, fala que o reino já estava preparado desde a fundação do mundo. E quando nós vamos para João, capítulo 25, 34 de Mateus, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Parece uma contradição, mas não há contradição nenhuma. Quando nós vemos em João, conforme eu citei, Deus falou que foi preparar lugar, que fala que o lugar já está preparado desde a fundação do mundo. Como entender isso? Na verdade, o que Deus está preparando é eu e você, para que no final de todas as coisas, se formos fiéis, veremos a face de Deus, viveremos com Ele eternamente para nunca mais se separar. Essa é a maior felicidade do céu. Essa é a maior bênção que os salvos herdarão no final de todas as coisas. Poder ver Deus face a face. Que Deus te abençoe, que nós venhamos nos preparar para aquele dia. Não será simplesmente mansões que terão, não será ruas de ouro que terão, não será as riquezas indescritíveis da glória que terão sim, mas o mais importante para os salvos, para aqueles que herdarem a salvação eterna, será, conforme Apocalipse nos diz, viver face a face com Deus e com Cristo, eternamente, para todos sempre, sem fim, conforme foi revelado no livro de Apocalipse. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas das árvores são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém? É essa a surpresa que Deus tem preparado. Nós não podemos contemplar a Deus no nosso estado mortal.
Mas, quando Jesus vier e formos glorificados, nosso corpo mortal se revestir da imortalidade, então, e só então, poderemos contemplar a Deus e não sermos fulminados. Lembrando, para aqueles que estão se preparando para a vinda de Cristo, que o nosso Deus é fogo consumidor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e que nós estejamos naquele dia para herdarmos essa bendita, maravilhosa promessa de Deus. Ver a Deus, tê-lo por Pai e com Ele vivermos por toda a eternidade.